Fala, torcedor, tudo certo? O assunto desse vídeo é sobre Mano Menezes, que deu uma entrevista na Rádio Grenal e falou tudo a respeito do Grêmio. Saídas, Cuejar, Felipe Carbacho e também a possibilidade dos reforços. E aquele que não deu certo, essa última negociação envolvendo o Juventude. Eu quero te contar tudo isso porque vocês não vão acreditar o que ele revelou. E tem mais, Arezzo, será que vai sair? O que será que está acontecendo com o centroavante uruguaio? Tudo isso eu vou te trazer agora, então fica comigo até o final, né? Aproveita, dá aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações, 3 coisinhas simples para vocês me ajudarem a crescer aqui no YouTube. Vem junto comigo, que eu vou te contar tudo isso agora. Fica até o final, porque esse vídeo é apoiado pelo Ativo Ultra, vocês aí que estão com uma dificuldade em casa, no seu relacionamento com o seu companheiro, com a sua companheira, querem melhorar o seu ambiente, seu astral, tome o Ativo Ultra. Eu tomo e confesso para vocês que é muito bom, ele realmente te deixa com mais ânimo, mais vontade, uma disposição, tomando todos os dias. O link está aqui no primeiro comentário desse vídeo e também vai estar no Stories lá no meu Instagram, então correm lá no meu Instagram se vocês quiserem, ou entra aqui no link e já adquirem o Ativo. Gurizada, vamos falar o seguinte, o Mano Menezes falou sobre várias situações, né? Inclusive, já quero trazer aqui para vocês a respeito do Kaique, né? O volante do Juventude, que o Grêmio quase contratou, era um pedido dele, e ele fala que está buscando jogadores específicos, né? Com algumas características importantes dentro do que ele pensa de futebol para o Grêmio a partir de agora. E o volante, o Kaique, faria parte disto. Mas a gente sabe que lesão do joelho, aquela situação toda, falamos que o Grêmio estava buscando jogadores novamente no Juventude, que não é um parâmetro para colocar o Grêmio lá em cima na tabela. Já falei isso várias vezes. E o Kaique resolveu agora vir a público e noticiar que ele está muito bem fisicamente, que ele contratou uma equipe para poder fazer os exames, né, e ele fez uma nota no seu Instagram falando a respeito do que aconteceu nos seus exames, e ele contesta os médicos do Grêmio que reprovaram ele, né, na sua condição e não fazendo com que ele não assinasse o contrato com o Grêmio. O fato é que uma lesão ligamentar, qualquer que seja a dor, e que ele tenha sentido alguma situação, um desconforto naquele momento dos testes que ele fez nos exames, ele certamente o Grêmio não iria assinar o contrato, e o Grêmio faz bem nessa parte. Então, o que o Kaique faz agora? Ele vem a público e diz que ele está muito bem, porque bem ou mal, tu ser recusado, reprovado no exame médico, significa que clinicamente tu não está apto a exercer seu futebol. Agora o Juventude vem e diz que está tudo certo, ele consegue em outras clínicas fazer exame dizendo que ele está muito bem, que ele não tem problema, que ele pode exercer a sua profissão. Agora, isso vai dizer se ele vai exercer a profissão jogando com aquela intensidade que ele jogou naquele Gauchão de 2024? Porque a gente percebeu que quando ele voltou agora, ele não está muito bem. Mas ele ficou um ano parado. Bom, enfim, mas essa é a questão. Ele pode ainda estar sentindo alguma dor, algum desconforto, e atrapalhou ele exatamente nesses exames. Portanto, o Mano Menezes falou que não deu certo e o Grêmio vai atrás de reforçar esse setor. E quando fala em reforçar esse setor, a gente já pode falar do próprio Felipe Carbacho, que tá voltando. Olha só, vocês estão até aqui comigo, dá aquele like aí, se inscreve, tá? Para quem não é inscrito. Mas fica até o final, porque a gente ainda vai falar sobre a base do Grêmio, os jogadores das categorias de base e sobre o Cuejar, o que o Mano Menezes falou a respeito disso. Eu vou deixar na íntegra para vocês. Porque é o seguinte, o New York Red Bull não vai exercer a compra. Já noticiou, já afirmou, já mandou essa informação para o Grêmio que eles não vão ficar com o Felipe Carbacho. E ele retorna ao Grêmio, então, para cumprir o seu contrato até o final do próximo ano. É um jogador interessante, mas foi jogar na Liga da MLS. E aí a gente tem uma questão de
de entender que ele pode ter perdido a sua competitividade, algo nesse sentido, né? Mas ele foi bem neste ano, jogou 25 partidas, fez 2 gols, deu 2 assistências. Ele não é um jogador que ficaria fora do futebol brasileiro. Agora, tem que saber até que nível de intensidade de futebol que ele quer praticar. O Grêmio não descarta colocar ele num negócio. Até porque a gente já vem noticiando aqui há algum tempo que o Grêmio está se desfazendo de estrangeiros no elenco. Tem vários estrangeiros no grupo e o Grêmio está fazendo com que diminua. Se entende que alguns estrangeiros não deram o resultado, né, que o Grêmio esperava, naquela garra, aquela vontade de vencer, aquela vontade de conquistar. E com isso alguns estrangeiros ficaram meio que marcados nisso. Então eu posso falar de jogadores que, bom, muitos falam principalmente do Amuso, né? Eu vou colocar o nome dele porque eu não consigo pensar que o Christian, o Oliveira, que mostra resultado, mas o Pavon não tem intensidade para jogar, que não está com vontade de vencer. Ele pode não ser tão bom assim, mas vontade ele tem, é o que tem de sobra, por isso que ele acaba jogando. E o Felipe Carbacho não estava muito bem satisfeito no time e pediu para ser emprestado, pediu para sair. E isso envolve muito a questão do que estava acontecendo dentro do clube naquele momento. Não estava ganhando oportunidades e aí ele saiu para retornar agora. Quem sabe ele possa ganhar oportunidade com o Mano. Mas a janela abre agora no dia 10 de julho e ele pode ser colocado num negócio. Quando a gente fala sobre uma janela, ele pode ser colocado num negócio, eu lembro de várias situações do Grêmio no mercado tentando contratar. E disponibiliza um jogador desse porte, né? Que acaba pedindo para ir embora. Eu lembro do próprio Arezzo, que insiste em sair do Grêmio por vários motivos, né? Os motivos dele é que ele não joga, então ele coloca isso como um foco principal, que ele quer jogar, porque ele quer ir para a Copa do Mundo. E ele não jogando não teria como isso, né? Então tá, mas ele não tem que render em campo para poder jogar? Pois é, mas pode ser que a escolha tática, né, do treinador não aconteça e não favoreça ele. E aí nós estamos falando de 3 treinadores: Renato, né, o argentino, né, que passou, o Quinteiros, e agora o Mano Menezes. Será que ele teria essa oportunidade? Enfim, aí o Mano vem na coletiva, na entrevista, na Rádio Grenal, e fala a respeito disso, né? Eu já estou entrando aqui no assunto do Arezzo, para vocês entenderem um pouco melhor quando ele fala sobre isso, porque o Arezzo insiste, né? Deu aquelas entrevistas, várias entrevistas para as rádios uruguaias desde que ele chegou no Grêmio, e que ele tem um carinho muito grande pelo clube dele de coração, e ele pediu para ser negociado. O fato é que o Arezzo, eu sou um cara que gosto do jogador do Arezzo. Eu acho que ele tem muito a acrescentar no Grêmio, muito a agregar. Ele tem contrato até 2028 e tem 22 anos. Olha só o tempo para um jogador jovem. E ele já quer voltar para o futebol uruguaio para mostrar o seu futebol. O fato é que ele veio para o Grêmio no meio do ano passado com a promessa de que em 2025 seria o ano dele e ganharia oportunidades. O Renato não ficou. Chegou um novo treinador e deu algumas oportunidades para ele. O treinador saiu, veio o Mano, também, né, deu uma oportunidade. Ele perdeu aquele pênalti lá, que fala-se que foi a culpa dele ter saído, dele ter ficado de fora, mas ele perdeu espaço para o André Henrique. Pô, aí a própria crítica, né, fala, mas só um pouquinho, perdeu a oportunidade, né, perder espaço para o André Henrique é muito complicado, tem alguma coisa errada acontecendo. Claro que tem, o jogador está insatisfeito, foi feito promessas para ele e não cumpriram, a gente não sabe exatamente internamente o que acontece, a não ser as reclamações dele e a vontade de voltar, porque é onde ele se sente acolhido e pode render mais. Então o Arezzo acaba indo para as entrevistas falando que ele quer negociar, sair, inclusive ele cita que ele é amigo do presidente do Peñarol para poder forçar com que ele saia. E o Grêmio recebeu propostas do Peñarol. E o Arezzo
pode sim ser esse cara que vai dar uma diferença na carreira dele, mudar, caso o Grêmio realmente empreste. E aí é aquele negócio assim, o Grêmio, essa diretoria faz tantos negócios absurdos em que quando tu recebe, vem um jogador e pede para ir embora que tá numa situação desconfortável dentro do elenco, dentro do clube, e aí precisa que os dirigentes entendam o que está passando com o atleta. Pode ter problema em casa, pode ter problema na família, pode não estar rendendo bem, ele pode estar com alguma dor, ele está insatisfeito, ele tem uma possibilidade de voltar, ele quer jogar a Copa do Mundo. Tem várias situações que tem que ser pesadas e administradas. E aí o Grêmio faz com outros atletas algo inexplicável, mandando embora, que não serve para o clube, porque pode ser que não renda, pode ser que não vingue. E um jogador que realmente está mostrando que tá dando os indícios do que tudo está acontecendo, não existe um trabalho em cima disso. E aí o Arezzo fica no Grêmio. O Grêmio vai ser uma proposta de empréstimo sem custo, pagando metade do salário, depois receber uma proposta para pagar o salário inteiro, aí agora uma proposta para pagar o salário inteiro e mais $300 mil pelo empréstimo de 6 meses. Olha que louco essa proposta. E isso é muito interessante. Não é o clube uruguaio que está pedindo 6 meses. É o staff do jogador que está negociando isso. Sabe por quê? Porque ele tem contrato com o Grêmio até 2028. Olha a mente e a visão do jogador e do staff. Para vocês entenderem que o cara ele é fora da curva também. Daqui a 6 meses, exatamente 6 meses, vai trocar o presidente. Vai trocar toda a comissão, o departamento de futebol do Grêmio. Vai trocar tudo. E aí o cara volta e um clube reformulado, né? Com seus dirigentes todos novos, uma nova administração, e ele pode voltar e então fazer o seu futebol como ele realmente deseja, e pode ser que jogue porque entende-se, tantos dos presidentes que estão, as pessoas que estão concorrendo a presidente no Grêmio querem Filipão e Mano Menezes, e todos querem o Arezzo no time. Só ele que está incomodado com algumas situações. O que será que está incomodando o Arezzo que ele quer ir embora? Ele chegou já querendo ir embora. É uma nítida impressão de que que ele chegou no lugar em que as coisas não acontecem para ele. Não aconteceram, e a torcida gosta. As pessoas, os staffs do Grêmio gostam dele. O que não faz acontecer? Tem algum detalhe aí que a gente precisa entender desses bastidores, a gente está tentando averiguar. Mas o fato é que ele está descontente com toda a situação do Grêmio. E se ele é emprestado por 6 meses e o Grêmio está renegando, o Grêmio está negando, o Grêmio está segurando um empréstimo de 6 meses por conta de $300 mil, vai, libera ele e pensa no Grêmio para daqui a 6 meses, quando ele retornar, ele voltar um outro cara. 6 meses de empréstimo, libera o jogador, libera. Eu não gostaria, mas libera. Vai ser bom para ele, bom para o Grêmio e para o futuro do Grêmio. As pessoas que estão lá administrando não estão pensando no clube. E aí eu entro aqui num outro assunto que é sobre exatamente sobre o Cuéllar, né? Que o Mano Menezes acaba falando do Cuéllar nessa entrevista, e que ele está pensando no clube. O Filipão está pensando no clube. Eu vou falar mais ainda, então fica aqui até o final sobre o que o Filipão também pensa, né? E o Mano Menezes pensam do Grêmio a partir de então. Porque o Cuéllar, olha só o que o Filipão, olha só o que o Mano Menezes fala sobre o Cuéllar nessa entrevista na Rádio Grenal. Pensou no Cuéllar, o Grêmio conseguiu contratar e ele não consegue jogar. Pois é, que eu tenho lido algumas coisas aí, assim, nas últimas horas, falando que Cuéllar não está no nível de trabalho, coisa e tal. Não é verdade. Quero dizer para o torcedor que não é verdade. Ele vem treinando com muita intensidade. Eu já falei sobre esse assunto. Não é muito fácil de entender, porque a gente olha e diz, não, o jogador não perde. Ele perde muita coisa estando
jogando muitos jogos a menos, como ele vinha jogando. Ele ficou muito tempo na Arábia. E não pegou essa Arábia de agora, ele pegou uma Arábia anterior, né, quando a exigência era menor. Então, você vai perdendo um pouco a cada ano, ficou para trás. Então, tem que recuperar essa condição. Ele é um jogador jovem para estarmos discutindo se ele pode render ou se não pode render. Na verdade, que não estava rendendo. A gente conversou muito, eu tive a conversa com ele antes da parada, me colocou muito o objetivo dele de estar aqui e querer vencer aqui. Isso é uma coisa importante, o jogador ter essa consciência. A gente também mostrou o lado que nós entendemos que ele deva avançar. Estamos trabalhando para isso. Vamos ver na volta, que é no campo, que a gente mostra se houve essa evolução ou não. Os treinamentos têm sido positivos no aspecto de rendimento, então estamos esperançosos que nessa segunda parte teremos o Cuéllar que o Grêmio contratou. O Mano Menezes fala exatamente o que está sendo dito, que ele voltou abaixo do normal. Não voltou, ele está bem fisicamente, ele está treinando. Eu já falei no vídeo anterior, desconheço isso a respeito do Cuéllar. O Mano Menezes queria tanto ele que agora ele está junto. E o Mano Menezes está trabalhando para que o Cuéllar assuma o meio de campo junto com o Vila Sante, caso não saia. Inclusive, num vídeo anterior eu falo sobre o quarteto do meio campo do Mano Menezes. Quem são os 4 jogadores que devem começar as partidas a partir de agora. E Cuéllar faz parte deste contexto. Como assim o Cuéllar vai ser liberado? Ele começou baixo, tudo isso o Mano Menezes esclareceu nessa entrevista. Então, olha só, o que me parece, o que me dá esperança no clube é Mano Menezes e Filipão a partir de agora, a partir já desde que o Filipão chegou junto com o Mano nesse sentido. Por isso que eu acredito muito que o Grêmio vai mudar o seu perfil. E quando eu falo sobre mudança de perfil, o Filipão tá ali meio que agora trabalhando muito no sub-20 do Grêmio, nas categorias de base, porque teve essa mudança. E aí eu quero fazer uma lembrança aqui para vocês dos jovens da base que já estão treinando profissional e alguns voltam, né, para poder ajudar o sub-20. O Vieri, que já está no profissional há algum tempo, mas tem 19 anos. O Zortea, que tem 18 anos, é o volante. Igor Serrote, o lateral direito. Tem Riquelme, que o Filipão trouxe a força, né, do sub-20, porque os treinadores não queriam, então ele chegou e avisou o Mano, ó, tá aqui o cara, e o Mano aceitou, porque é um baita de um jogador. O Alisson, que já está desde o ano passado e agora ganha uma titularidade impressionante, até porque no lado direito tem o Christian Oliveira, que joga pela esquerda, e também tem o Christian Pavão, que provavelmente deva sair, que é uma das saídas que o Grêmio espera fazer neste elenco, que a gente já falou aqui, são 8 a 9 jogadores que devem sair. Jardiel, que volta a treinar, e os jovens veteranos, né? Gabriel Grando, Gustavo Martins e Ronald. Lembrando que esses 3 já foram colocados à venda pelo Grêmio. O Grêmio ainda tenta segurar o Gustavo Martins, o Grêmio tenta naquela, né? Porque estão oferecendo e estão querendo aumentar o valor dele. Mas se não tivesse tanta proposta, já tinha ido embora o futebol português por 3 milhões de euros. E o Gabriel Grando não foi para o Palmeiras por detalhe, mas deve sair. E o Ronald que pediu para ir embora. Filipão segurando a base, pensando no futuro do Grêmio, exatamente para fazer com que as coisas funcionem dentro do clube do jeito que precisa funcionar, do jeito que se espera de um Grêmio forte e vencedor, utilizando os jovens da base e junto com os jogadores que o Grêmio contratou. Agora, quais são os estrangeiros que vão sair, já que o Felipe Carbacho retornou e deve ser aproveitado até então, se não entrar no negócio? Comenta aqui, dá o like, se inscreve, ativa as notificações, ó. Vem fazer parte junto comigo. Eu conto com o apoio de todos vocês para a gente continuar trazendo aqui informações e análises como essa aqui no canal. Daqui a pouco a gente volta.